Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez pela TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. A nossa alegria de podermos estar juntos nesse momento tão importante, dos quais somos convidados a refletir sobre a vida, sobre a nossa postura. Programa esse apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. André, qual é o tema hoje que nós vamos escolher para falar sobre a doutrina espírita? Hoje nós vamos ver uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro momento, uma passagem bíblica. E no segundo momento, ou mesmo ainda no primeiro bloco, nós vamos ver um comentário de Allan Kardec em torno dela. Então nós estamos vendo o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item 7, passagem bíblica, e o item 8, comentário de Kardec. Se alguém te ferir na face direita, eu aproveito para deixar o WhatsApp do programa. Quem quiser entrar em contato, mandar sua mensagem ou pedir para participar da lista de transmissão, é gratuito, é 19 997 782794. Faça parte da lista de transmissão, faça parte dos nossos contatos, para que possa também receber as nossas novidades. O tema de hoje está pautado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas, se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Esse tema bíblico tem feito com que muitas pessoas vissem a dificuldade do reencontro para com os inimigos. O Velho Testamento vinha trazer para nós, através de Moisés, olho por olho, dente por dente. Ou seja, você fez, na mesma proporção você vai pagar esse ato gerado pelo próprio homem. Depois veio Jesus e nos ensinou o amor, dizendo que nós deveríamos começar a pensar no perdão, reconciliar com os vossos inimigos enquanto estais a caminho com ele. Mas a doutrina espírita vem ampliar os ensinamentos de Jesus pelo próprio Jesus, que é o Espírito da Verdade, nos ensinando de que nós não precisamos, num primeiro momento, ter contato com aqueles que nós julgamos ser os nossos inimigos. O que nós precisamos é não fazer com que o nosso pensamento entre na faixa do pensamento dele. Nós tentarmos fazer com que o nosso pensamento vibre diferente do pensamento dele. Então, esse ensinamento ele é muito valioso, que vai nos ensinando o capítulo do perdão, de maneira pela qual nós vamos gradativamente entendendo como devemos nos comportar. Dr. Francisco Cajazeiras desencarnou há uns 2-3 anos atrás, era fundador do ICE, Instituto de Cultura Espírita do Ceará, professor de universidade. Ele dizia que perdoar é inteligente. E realmente, quando nós passamos a ver sob o prisma da doutrina espírita, tudo fica mais fácil para o nosso entendimento. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida. Eu acredito que hoje, em pleno século XXI, nós já temos condições de maturidade espiritual, espíritas, católicos, protestantes, umbandistas, as religiões que denominam ser cristãs, para entendermos que quando Jesus pede para oferecermos uma face,
não é no aspecto físico. Tomei um tapa e vou me dar outra. Não, isso é masoquismo. Isso é a pessoa que gosta de apanhar. E Jesus não incita o masoquismo, Jesus não incita a violência e Jesus não incita o ser pacífico, no sentido de que está errado, mas eu sou espírita, vou deixar continuar errado, porque é uma caridade que eu estou fazendo. Não, não é uma caridade nós encobrirmos corrupção, não é caridade nós vermos desvio e acharmos que é correto, não é caridade nós vermos um companheiro indo para a margem da vaidade, da ostentação, do orgulho, e nós acharmos que é normal. Não é assim. Quando Jesus pede para sermos pacíficos, é no sentido do sentimento, da revolta, não revoltarmos com o erro alheio, não ficarmos agoniados pela agonia alheia, mas não no sentido de tamparmos o sol com a peneira, como nós dizemos. Então eu compreendo também, como o nosso querido Sérgio muito bem disse, que o dar a face, o caminhar mais 2000 passos, o dar a túnica quando se pede a capa, é no sentido de resistência ao mal, é no sentido de não nos curvarmos mediante ao que fizeram para conosco. Tem pessoas que os últimos 20 anos é remoer o que passou no passado. Tem pessoas que estão remoendo hoje o que viveu na lua de mel, estão há 30 anos casados e estão remoendo um problema que tiveram na lua de mel. Então eu vejo que quando Jesus nos pede para darmos a outra face quando você recebeu o mal, pague com o bem. Quando você for alvo de pedrada, siga adiante. Igual Emmanuel dizia para o Chico, Chico, você não pode dar as costas às pedras. Quando você estiver encarando as dificuldades, vá de frente, porque você vai ter condições de olhar para elas e desviar o olhar, desviar o corpo. Ao passo que se você ficar andando com ela vindo nas suas costas, você não vai ter condições. Por aí eu também entendo vigiar e orai. Vigie o pensamento, vigie o comportamento das pessoas ao nosso lado e tenhamos prudência para vencer os desafios. Esse é um capítulo muito interessante que nos convida a exercer o direito da filosofia, o direito do pensar. As religiões nunca tiveram coragem, as cristãs, de tocarem muito nesse assunto dos ensinamentos de Jesus, porque sabiam da dificuldade de enfrentar esses assuntos tão sérios que todos nós temos no nosso cotidiano. Quando Jesus disse reconciliar com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com eles, você sabe, para quem gosta de estudar o Novo Testamento, que só existe um momento que Jesus pediu pressa. Foi esse momento. Reconciliar com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com eles. Porque Jesus sabia daquela temática que o Espiritismo nos ensina hoje, que é a temática do processo da obsessão, da perseguição. André Luiz, no livro Respostas da Vida, diz que quando nós entendermos o Evangelho e vivermos o amor, nós não teremos sobre a face da terra os hospitais psiquiátricos, onde ali está um verdadeiro depósito de processos obsessivos. Que interessante, né, André Luiz? Sem dúvida. Nós vemos hoje a ausência do amor levando a processos de ódio, de rancor, que arrastam e arrolam por séculos a fio. Olha que interessante, hoje nós temos visto que o Evangelho de Mateus, ele trouxe muitos ensinamentos gravados no Novo Testamento que merecem da nossa parte uma atenção. Quando fala, por exemplo, olho por olho, dente por dente, e vem Jesus e diz, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na face direita, ofereça também a outra. Então, eu acho sublime quando Jesus inaugura uma nova época para a humanidade, uma época em que ele pede para a prudência,
aliar ao bom senso, mas compreender o mundo que nós estamos. Do ponto de vista intelectual, nosso mundo já é um mundo de regeneração, muita inteligência, sofisticação. Mas no quesito moral ainda é um mundo primitivo. Nós ainda temos muitas dificuldades de, por exemplo, dividir o que é nosso. Nós temos dificuldades de compartilhar o que nos for emprestado. Nós temos dificuldades de desapegarmos dos bens que temporariamente estão em nossas mãos. Ainda nos ofendemos por palavras, ainda nos ofendemos quando ouvimos um não, ainda nos ofendemos quando não somos correspondidos naquilo que criamos para nós mesmos. Quando eu pergunto algo, eu já vou querendo que a pessoa dê a resposta que eu elaborei. Então Jesus ele é claro ao nos dizer que o Velho Testamento, que poderíamos resumir na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, era uma lei que funcionou naquela altura, em que o povo hebreu, muitos séculos subjugado pelos egípcios, vinham do cativeiro, mas que nós precisaríamos nos libertar do cativeiro íntimo e adentrarmos numa nova aurora, compreendendo, praticando e vivenciando a lei de amor. É interessante, né, para nós irmos para o encerramento desse primeiro bloco, tentarmos entender um pouquinho que o problema talvez não seja só os inimigos que nós já atingimos até hoje. O grande problema é que eu vejo que todos os dias nós estamos criando novos inimigos. É no trânsito, é com os vizinhos, é no trabalho. Nós vamos angariando cada vez mais. Então veja que luta que nós devemos travar para conosco mesmo, para tentar amenizar todo esse quadro que tem sido um verdadeiro desastre para a criatura humana. Queridos amigos, não sai daí não. Nós vamos para o intervalo e daremos continuidade no item seguinte, em que o próprio Allan Kardec comenta este trecho lido há pouco. E no segundo bloco, no final do segundo bloco, também falaremos da nossa novidade. Estamos em julho, falaremos da nossa live beneficente no dia 18 de agosto. Mas num segundo momento, vamos explicar com calma como será e com quem será. Queridos amigos, não saia daí, como nosso querido André Luiz disse, é um breve intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. É rápido. Queridos amigos, já retornamos com o nosso programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida e amada TV Mundo Maior. A nossa gratidão a toda a direção da TV, da Rádio Boa Nova e também das casas André Luiz, que dirige todo esse sistema de telecomunicação para chegar até nós essa mensagem de amor, de paz e de alegria. André, o que nós estamos estudando hoje? Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Já vimos o item 7º, uma passagem bíblica. Se alguém te ferir na face direita. E agora, o item 8 é um comentário de Allan Kardec. Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque, dizia a lei mosaica, olho por olho e dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse, não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar o insulto que em se vingar.
e isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Da mesma maneira que aquele que manda arrancar o olho, se ele for a causa de escândalo, levado às últimas consequências, ele condenaria toda repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões. Bem logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, não diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Disse, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, que arruinado que arruinar os outros. Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente: voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Então nós estamos vendo Allan Kardec falar para nós sobre essa temática do Evangelho que estudamos no primeiro bloco, falando do ponto de honra. Durante todas as eras da humanidade, nós tivemos a questão do duelo. No princípio era um duelo mais rústico, com armas mais rústicas, como facas, como pedras. Depois fomos crescendo nesse campo, passamos para as armas de fogo. E hoje nós já temos as armas químicas. Mas há uma arma muito mais poderosa do que toda essa, que é a arma mental, o nosso pensamento, que também mata, que também faz com que uma pessoa seja atirada a uma cama. Então Allan Kardec, nesse texto longo, vem trazer para todos nós esse momento de reflexão, para que nós possamos tentar compreender qual é o papel que devemos desempenhar na atualidade para a busca da felicidade. Já vimos que o duelo, o ponto de honra, em nada trouxe para nós felicidade. Trouxe mais desgosto, mais tristeza, perseguições atrozes que duram milênios, séculos, anos, dependendo das condições daquilo que foi gerado. Uma hora tem que dar um basta nisso, porque nós precisamos tirar esse espírito guerreiro que vive e que habita dentro de nós para um espírito mais solidário, como nos ensinou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que me chama a atenção nos comentários de Allan Kardec em torno do Evangelho é que, para mim, ele foi um dos grandes comentaristas a respeito da essência do Evangelho. Nós muitas vezes vemos, até mesmo por estudiosos da doutrina, falar muito que Allan Kardec ele primava pela filosofia, já que o primeiro livro é Espírito, o livro dos Espíritos, não deixa de ser um livro filosófico, convidando-nos a pensarmos e refletirmos. Era uma pessoa voltada para a ciência da sua época, haja vista o monumental livro
dos médiuns, mas eu também queria ressaltar que Allan Kardec, ele também tinha um cunho do Evangelho muito grande. Eu vejo pouco, às vezes, nós dando enfoque para os comentários dele no Evangelho. Nós vemos, vemos com maestria os textos de Lamennais, Lacordaire, os textos de Santo Agostinho, de Vicente de Paulo, os textos de São Luís, mas para mim os textos de Allan Kardec não perdem nada para os dos espíritos. Para mim, Allan Kardec era um espírito de alta envergadura que trouxe um conhecimento e captou a essência de Jesus. Ele tinha muito forte dentro de si a ideia de Jesus, apesar de não darmos esta ênfase. E aqui nós vemos que no único parágrafo, tanto é que a leitura foi um pouco extensa para não cortarmos ela no meio, no único parágrafo ele deixa uma síntese do que é o ferir, o que é a vingança, o olho por olho, dente por dente, o que vem a ser o não resistirmos ao mal, o que é superar os desafios que todos nós temos no nosso dia a dia. Ele também nos fala do ponto de vista quando nós cremos verdadeiramente que a vida continua, nós vemos o alcance que esta projeção nos traz, aquilo nos traz força. Ele nos fala que quanto menos apegados nós formos aos bens temporários, menos nos sentiremos ofendidos com os reveses que nos ocorrem. E me faz lembrar, recentemente estudei o nosso querido Sérgio, uma página, um capítulo do livro Nosso Lar, que vai agora em agosto no ar pela TV A Caminho da Luz. E lá nós vimos André Luiz conversar com Silveira, que já era um trabalhador das câmeras de retificação. E Silveira havia tomado um tombo do seu pai, do pai de André Luiz, porque pai, avô, um tio, um parente próximo, por conta de notas promissórias que Silveira assinou e Silveira não teve como honrar. E o pai de André Luiz não perdoou, não quis ouvir as justificativas e Silveira contou que aquilo foi uma das grandes lições que ele teve. Como ele perdeu tudo, ele teve que ir para o interior. E lá ele passou a ter mais tempo para a família, ele buscou uma fé, ele encontrou um caminho, que aquilo que para muitos foi uma desgraça, para ele foi uma grande lição. Então, nós vemos que tudo é o ponto de vista, é a forma que olhamos e a forma que lidamos com as adversidades que nos chegam no cotidiano. Há uma frase nessa obra de Kardec, nesse texto, que é uma verdadeira obra monumental, que diz que Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Essa frase, por si só, ele resume todo o texto que nós estamos vendo, porque a justiça ela foi feita exatamente para ser um intermediário, para que as coisas não sejam resolvidas, como sempre foi, onde o mais forte sempre tem um predomínio sobre o mais fraco. É verdade que nós não temos ainda uma justiça de maneira justa, porque os homens ainda são parcial, os homens ainda tomam partidos. Mas nós vemos que a justiça, ou bem ou mal, ela vai funcionando para tentar ser o árbitro das nossas lutas íntimas aqui na Terra. Allan Kardec usou da justiça na sua época, quando se viu necessitado. Chico Xavier também teve os seus processos na justiça comum, tendo em vista os problemas que ele sofreu. Então nós não devemos, não vamos entrar na justiça, como muitos dizem, não é? Dependendo a condição, porque não vale a pena. Não, se você estiver dentro do seu direito, se você estiver dentro da sua condição, nós vemos que Deus permitiu isso. Então essa visão, André, é muito interessante para alargarmos um pouco essa ideia, relembrando que o problema não é como nós vamos acertar as coisas, o problema é nós
não entrarmos nessa faixa negativa de perseguição, de ódio, que vem atrapalhar única e exclusivamente a nós mesmos. Queridos amigos, venho fazer um convite muito carinhoso. No dia 18 de agosto, marque na sua agenda pelo canal da TV A Caminho da Luz no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz, nós teremos uma live beneficente com o nosso irmão Vansan. Então será às 19h30, horário de Brasília, e toda a renda, 100% da renda arrecadada, é para as obras assistenciais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, através do seu departamento Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier. Se você quiser mais informações, é só mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp 19 997 78 2794. Nós vamos encerrando, o programa passa muito rápido, né? O programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Pela nossa TV Mundo Maior. Um beijo no coração de todos, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.